Fala pessoal, beleza? Continuando então aqui nossas aulas de Blender, a gente vai entrar um pouco em modelagem, né? Então como que a gente começa a modelar de verdade. Vai ser uma modelagem bem básica, só a introdução mesmo. Então vamos lá, então coisas que a gente já sabe, né? Recapitulando as aulas anteriores, que a gente pegou, falei da criação de objetos, utilizei o cursor, como selecionar o objeto, o Edit Mode, das vértices, das edges, das faces, e falei um pouco das coleções, né, os collections. Então, vamos lá. Então, vou inserir uma nova geometria aqui. Vou inserir um círculo. Ele está com bastante divisões aqui. Eu vou diminuir aqui as divisões. Ó, abrir o menu. Vou colocar só 8 divisões aqui. Ele vai ficar bem simplificado, né? Então, beleza. Aqui eu tenho o meu círculo. Que inclusive eu mantenho os grupos aqui, eu vou até deletar esses grupos aqui que eu mantive da aula anterior. Selecionei e delete. Então só tenho aqui o círculo. Beleza, eu vou entrar então no modo de edição. Eu posso vir aqui Edit Mode, ou então apertar o Tab e ele já entrou no modo de edição. Aqui eu vou mudar para vértices, vou selecionar todas as minhas vértices. E aí o que eu vou fazer é o extrude, a extrusão. O que é a extrusão, né? O extrude. Ele basicamente é eu vou duplicar esses pontos que eu tenho, só que eles vão continuar conectados, né? Então, por exemplo, se só movimentar aqui, ó, ele só está movimentando todos os vértices que estão selecionados. Se eu tivesse feito uma cópia, né? Então ele fez uma cópia, mas eles não estão conectados, né? Então, só mostrei a cópia, né? Então, vou dar um extrude, vou apertar a tecla E de escola ou E de extrude, e aí você vê que ele criou uma cópia dos vértices, né, das edges, mas ele criou faces ali, ele manteve elas conectadas, todas as vértices conectadas e criou faces. Então, eu tenho esse extrude aqui, então eu posso ir para o lado que eu quiser. Antes disso, eu vou até voltar aqui, então Ctrl Z, eu vou melhorar um pouco a minha tela aqui para eu poder ver um pouco melhor, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui, vou puxar aqui para a minha esquerda, e aqui eu vou apertar a tecla 1 do teclado numérico para ele vir na vista de front, para poder enxergar na vista front. E aqui eu tenho a vista de perspectiva, né, que eu consigo movimentar de vários ângulos. Então, selecionei tudo. Posso só aqui, vou esconder esse menu aqui, clicando aqui. Opa, 2 cliques. Ou apertando N, ele também some aqui, ó, sumido aqui e daqui. N de navio. Selecionar aqui, ó, nessa vista de frente e vou dar um Edge Extrude. E aqui, ó, interessante isso, ó, porque eu selecionei aqui e dei um extrude. Só que como eu só estava vendo de frente, ele selecionou só o que eu vi. Então eu não vi as de trás. Então ele só selecionou as da frente e deu um extrude nas da frente. Vou dar Ctrl Z para voltar. Ó, a gente consegue ver que está selecionado aqui. Então eu vou selecionar a peça de perspectiva, que eu tenho certeza que estão todos selecionados. Aí eu venho aqui, ó, posso dar um extrude. Tanto faz, né? Aqui eu dei um extrude na vista de perspectiva. E aí eu vou travar no eixo Z. Como que eu faço para travar no eixo Z? Eu aperto só o Z, ele travou, ó, do eixo Z. Eu consigo ver aqui do meu lado esquerdo que ele está só subindo no eixo Z. Então eu vou subir um pouquinho aqui, clico de novo, ele travou ali. E aí eu vou pegar S de escala, vou escalonar um pouquinho, deixar criar uma barriguinha aqui. Beleza. Apertar o E de extrude de novo, eu tenho de novo a transformação livre aqui do extrude. Vou apertar Z para ele travar de novo no eixo Z. Subir um pouquinho mais. S de escala. Escalonar um pouquinho aqui para fazer uma cinturinha aqui no vaso. Beleza. Tenho aqui já essa forma, vou dar um extrude de novo. Está livre aqui, vou apertar o Z para ele travar no eixo Z, que é o que eu quero que ele só suba. Deixar mais ou menos aqui. Vou vir de novo aqui com o E, dar um novo extrude de novo no eixo Z. Subir um pouquinho aqui e com S eu vou escalonar ele aqui. E aí eu tenho o meu vaso. Posso apertar o Tab para poder voltar para o Edit Mode, para o Object Mode. E aí eu tenho o meu vaso. Porém, aqui embaixo, ó, ele ficou vazado. Eu não quero que ele fique vazado. Então, vou entrar no Edit Mode. Vou selecionar todas essas vértices aqui. Para eu selecionar todas de uma vez, eu dou 2 cliques em uma delas, ó,
ele vai selecionar todo o segmento. Por que ele selecionou todo esse loop aqui? Ele foi até lá em cima. Porque eu estava um pouquinho para cima aqui, ó. Então se eu for um pouquinho para o lado, dá 2 cliques, ele seleciona para o lado. Se eu estiver um pouquinho para cima aqui, dá 2 cliques, ele vai selecionar para cima. Ele vai nessa direção que eu estou selecionado. Eu posso selecionar, se eu achar mais fácil, né? Um por um. Shift, né? Apertei o Shift, segurei, estou selecionando todos. Vou fazer desse jeito que eu falei, né? Que é clicar um pouquinho do lado aqui perto do vértice, dá 2 cliques, ele vai selecionar tudo. Vou apertar aqui o E, né? Estou visualizando aqui. Apertar o E de extrude, ele está solto. E aqui nesse caso eu vou apertar ESC, que ele voltou para a posição inicial, ele não está movimentando. E vou apertar o S de escala, para ele só movimentar aqui na escala. Então eu estou chegando bem perto aqui, ó. Cheguei bem pertinho, bem pertinho. Não cheguei a juntar todos eles, mas estou bem pertinho. Eu quero juntar eles. Como que eu faço? Eu aperto o M de merge. Então aqui ele vai ter as opções de merge, que é no centro, no cursor, dar um colapse no primeiro, no último, ou por distância. A gente vai usar aqui o centro. A gente usa bastante, todos esses aqui a gente usa com frequência, mas agora eu vou usar o centro. Então ele vai achar o centro de todos esses vértices. E aí juntou aqui e eu consegui fechar o meu vaso. Beleza? Tem aqui o vasinho bem simples, mas eu tenho um vaso. O que acontece? Aqui eu tenho poucos segmentos, né? Então aqui é o que a gente chama de low poly, tem poucos polígonos. Então eu tenho poucos faces, né? Então as faces são os polígonos, eu tenho poucos polígonos. Vou jogar aqui para o lado, vou fazer o mesmo vaso, só que com mais polígonos. Então, vou fazer um pouco mais rápido, mas eu vou lá, Shift A, Merge não, Mesh. Vou aqui em Circle. Aqui eu vou mudar para 32, para ficar bastante mesmo. E aí eu vou entrar no Edit Mode, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então aqui, continuo vendo aqui, vou dar um, selecionei tudo, Edit Extrude, Z, subir um pouquinho, S de escala, Edit Extrude, Z, subir mais um pouquinho, vou fechar aqui ele, vou dar Edit Extrude, Z, subir um pouquinho, Edit Extrude, S, Z na verdade, e aí chega aqui em cima, S, para ele abrir um pouco mais. Ficou um pouquinho mais gordinho que o outro, mas um pouquinho maior também, mas a ideia é mesmo. Então é que ele está com um pouco mais segmentos. Então ele está com, seria o high poly, né? Então muitos polígonos. Se eu entrar aqui, ó, eu vejo bastante face, né? Tem bastante face. E aqui eu não consigo ver tantas faces, então ele suaviza um pouco. Então, isso é interessante. Tem um modificador que a gente usa bastante, que é o Subdivision Surface. Então, para acessar os modificadores, né? Eu posso estar com qualquer um deles selecionados. Vou selecionar esse daqui, por exemplo, venho aqui nessa ferramentinha aqui, nessa chave. E aqui eu adiciono os modificadores. O Blender trabalha bastante com modificadores. Então, adicionar aqui modificador, Subdivision Surface. Ele vai adicionar mais polígonos e vai deixar um pouco mais suave, né? Daí só cliquei aqui no botão direito, dei um Shade Smooth para suavizar só a visualização. Tá vendo que ele fica mais suave. Se eu fizer a mesma coisa nesse daqui, ó, Subdivision Surface, ele já suavizou um pouco também, botão direito, Shade Smooth, e fica um pouco mais suave. Qual que é a diferença, né? Eu vou até tirar aqui, ó, no xizinho, ele está um low poly, poucos polígonos, mas já dá a sensação de vaso. Aqui ele está com high poly, né? Muitos polígonos e também um pouco mais suavizado. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo está dando de aula. 10 minutinhos. É basicamente isso aqui esqueci de fechar, ó. Então, quase que eu encerro sem fechar aqui. Ele tá aqui. Posso fazer a mesma coisa, ó, dou 2 cliques, selecionei todos. Edit Extrude, aperto ESC, S de escala. Chego bem perto, apertar o M de Maria e dou um at Center. Ele juntou tudo ali. E aí tem o vaso fechadinho. Agora sim, vaso finalizado. Uma sugestão, tenta procurar na internet peças de xadrez e tenta modelar as peças de xadrez. Isso é um bom treino. Então você pega lá, por exemplo, o peão, que é simples, e é mais ou menos
essa ideia do vaso, né, que a gente tem várias formas assim, tenta fazer um peão de xadrez, é interessante, ou então coisas similares, né, alguns outros vasos que são formas mais circulares, que eu acho que é mais fácil de modelar. Beleza? Então é isso, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.